Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Enfim, no ar, começamos mais um Além do Fato, hoje 21 de julho, a bancada está completa e o programa começa às 13h27 para a gente discutir muita coisa aqui, entre elas a polêmica da água suja e da má prestação de serviços da companhia que gerou um ato de protesto nas últimas horas no nosso município. Vamos falar também da atuação parlamentar que se mostrou um pouco desfalcada nas últimas horas e acendeu até um certo ponto de interrogação quanto à atuação de fiscalização de vereadores no nosso município. E tem participação ao vivo. Já está conosco, conforme você vê nesta imagem, Marcelo Weber, ex-conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, que participará ao vivo falando com a gente a respeito de polêmicas dentro do Conselho Municipal. O Rian, se Deus quiser, vai trocar a câmera e vai mostrar para você a presença do nosso convidado ilustre, a quem a gente agradece pela presença aqui nesta terça-feira. Marcelo Weber promete abrir o jogo ao vivo e trazer detalhes apontando para interferências políticas dentro do Conselho. Assunto sério, viu? Para mim de volta e para os meus pares, Josias Gomes e Dani Bueno, ao vivo. Começo por você hoje, Josias. Boa tarde, querido. Opa, que privilégio. Uma boa tarde, Oliveira. Amém. Boa tarde, Dani Bueno. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os nossos queridos telespectadores que nos acompanham através da Record, TV Nativa, canal 7.1 HD. Estamos ao vivo também pela internet, no YouTube, no Facebook, com possibilidade da sua participação. Afinal, a sua opinião importa e importa muito. Você faz parte dessa bancada aqui também. Dani, boa tarde. Boa tarde, a nossa audiência maravilhosa, mais uma vez, né? Mais uma semana na nossa florestinha da confusão e vamos ver o que tem pela frente aí. O programa promete.
Teve protesto ontem, em frente à Companhia de Águas. Teve. Isso já é uma confusão em andamento, né? Essa do Conselho é mais recente. A da Águas tem no mínimo uns 4 anos aí, né? A luta E o povo vem protestando e ninguém faz nada. Agora, como que foi isso, Dani? Ontem você acompanhou um pouco mais de perto, até a mobilização digital que aconteceu em torno do convite estendido para que algumas pessoas insatisfeitas com o serviço estivessem ontem na companhia e marcaram presença ali, apesar do pequeno número, mas já foi um começo. São pessoas que, não importando o número, a própria movimentação que eles fizeram já promoveu assim uma divulgação, porque hoje a grande parte dos protestos, grande parte das grandes mobilizações são feitas através das redes sociais. Então, importa que existe um grupo, sim, de cidadãos de Alta Floresta, tanto homens como mulheres, que estão indignados, revoltados aí com a situação, e essas fotos retratam assim, elas ensejam, né, um recado para a empresa, tanto para a empresa como para a administração pública, que acaba se encontrando atualmente aí no olho desse furacão como uma das possíveis responsáveis aí por todo esses maltratos com relação à qualidade da água, bem como os aumentos que a empresa impõe de forma arbitrária e a prefeitura praticamente entrega de mão beijada. Olhando o grupo ali, que grandioso na sua ideia e na sua iniciativa, apesar de ter pequeno em questão de número de contingente, Josias, eu faço lembrar aqui, sem qualquer apego por ideologia política ou bandeira partidária, um movimento recente que nós tivemos do deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que começou com ele sozinho caminhando pela BR-040 e terminou naquele arrastão, uma multidão o acompanhando em Brasília. Então, é bom que a companhia coloque a barba de molho, porque o caldo pode engrossar. Me remeteu exatamente a isso, né? Porque onde há fumaça, há fogo. A população já está se manifestando. O que eles esperam? O caos? Eles esperam que a cidade inteira vá até eles, né? Porque, como eu coloquei aqui, Oliveira, e vocês lembram perfeitamente que eu coloquei aqui, por que o presidente do Legislativo Municipal, o senhor Ayrton, por que ele não abre uma sessão extraordinária para tratar desse assunto, para que a população de Alta Floresta vá até a Câmara e acompanhe? Então, eu estou achando que eles estão brincando com fogo, né, com água. Eu diria, só voltando à questão da mobilização, eu acho que talvez um pequeno pecado que foi cometido aí é com relação ao dia e a hora, né? Talvez não tenha havido mais participação popular, justamente porque foi agendado para uma segunda-feira, 9 horas da manhã, um horário que impossibilita a maior parte da população que está trabalhando, ou até mesmo empresários, de estarem presentes, mas sem dúvida alguma, eu creio que esse pequeno grupo recebe apoio maciço de toda a população de Alta Floresta que está passando esses transtornos na mão dessa empresa. Representaram muito bem, até porque, ao que se refere à fala do Josias Gomes aqui, que ele sempre menciona aquele manifesto que foi feito em 2024 na Câmara Municipal, e ele sempre pontua aqui, olha, vão esperar de novo? Vão esperar o caos de novo? Agora, se a população achar como endereço mais assertivo a companhia ao invés da Câmara, vai começar a dar embrólio no cotidiano de vocês aí, e essa talvez seja a porta mais efetiva para a comunidade realmente manifestar as suas insatisfações. Então, quando o Josias balança a bandeira do alerta, acende o sinal amarelo aqui, eu repito e reforço endossando da seguinte maneira: é bom colocar a barba de molho, porque vocês estão brincando com uma gente que é conhecida e reconhecida nacionalmente pela sua veia, pelo seu sangue na veia, pela sua coragem. Então, gostei da expressão. Estão brincando com fogo, não é com água. Gostei. Oliveira, vamos lá. Se a situação continua, né? Se eles não se tocam, não vá adiante, no mínimo, eu estou vendo que eles estão fazendo vistas grossas para algo muito grave. Eu sou contra qualquer tipo de... coisas que venham a sair
da normalidade. Porém, há um direito assegurado na Constituição Federal que todo cidadão brasileiro tem, sim. Dentro de um país democrático, livre e democrático como o Brasil, ele tem o direito de se manifestar pelos seus direitos. Aí está a prova de que já tem indícios. Já estão começando a tirar a cabeça para fora. Isso vai engrossar, esse caldo vai ficar grosso. E quando eu falo dos vereadores aqui, quando eu chamo os vereadores para a questão, dá a impressão, vereador Oliveira, que nós estamos aqui cobrando os nobres edis, os representantes do Legislativo, algo que não é da alçada deles. É isso que me deixa indignado, porque quando eu me encontro, diz, mas você fala demais dos vereadores, fala demais da administração. Mas, gente, não tem outra forma, não tem outra saída. É deles a obrigação de tomar partido e resolver. A população vai fazer a parte dela. Mas para que deixar acontecer? Por que não prevenir antes do que remediar? E devemos ir adiante ainda para dizer o seguinte: nós temos uma máxima no tocante a essa questão da água que se refere a altos valores de contas que estão chegando na casa dos contribuintes, né? Já aconteceu com Dani Bueno, já aconteceu comigo, Josias Gomes já manifestou aqui insatisfações em situações acontecidas com ele também, continuam acontecendo. Nós já temos, por exemplo, informações de conta de até 18 mil reais, Dani Bueno. Quer dizer, em meio a essa crise hídrica, racionamento de água e o principal, a qualidade do serviço oferecido. Você, inclusive, nas últimas horas recebeu mais um vídeo do povo interagindo conosco e correspondendo àquela máxima que nós colocamos aqui no ar pelo Além do Fato, que é Alta Floresta sem medo de falar, sem medo de cobrar por aquilo que paga. Logo pela manhã, uma pessoa que inclusive prestou serviços na área elétrica para mim, acabou tomando a liberdade, né? Pelo simples fato de ter conhecido, falou, olha, estou te enviando porque eu estou acordando para ir trabalhar, né? E encontro essa qualidade de água para poder sair de casa, né? Como é que faz? Vamos mostrar? Vamos assistir essa imagem? Coloca no ar aí, por gentileza. Bom dia, Mete Bronca. Nós estamos aqui, como prometemos, em frente à água de Alta Floresta. Nós, por um equívoco, acabou entrando a imagem errada aí, nós vamos fazer a correção. E só verificar com o André fazendo uma gentileza a respeito desse vídeo, que é muito importante a gente colocá-lo por vários motivos. Eu peço à produção atenção, por gentileza, tá? É importante que a gente valorize muito essa interação conosco da sua parte. A gente está aqui há dias falando o seguinte, olha, participe, né? Pelo nosso WhatsApp, participe pelo nosso Facebook, participe também pelo nosso Instagram. É importante que a gente tenha essa condição de mostrar as mazelas vividas pelo nosso povo. E essa água suja que chegou na Casa Preta, mais um vídeo. Ontem nós mostramos um, agora nós vamos mostrar outro para você. Se fosse um caso isolado, a gente perdoaria, né? Mas não é. Não é. Então, assim, a gente tem sempre aquela máxima da sua participação aqui, de efetivar o valor da sua participação na nossa bancada, de fazer valer a sua voz também, né? Esse vídeo aí, por exemplo, é até importante a gente pontuar, esse vídeo é o de ontem, não é, Rian? Aí hoje nós recebemos mais um, o André tem acesso aí pelo grupo, provavelmente já deve estar processando aí para nós. Algo muito semelhante, algo muito parecido, sabe? A pessoa pegou ali uma tigela, hoje foi diferente, né? A pessoa pegou uma tigela daquelas, de uma vasilha, alguns chamam de tupperware, né? De sorvete, mas ele fez algo muito parecido com esse morador aí de ontem, que com um balde mostrava uma borra preta, mostrava a qualidade da água, que precisa ser transparente, clara, com todas aquelas características que a gente tem aí, né, de conceito do que é água. E eu sempre questiono aqui o seguinte, se qualquer base dessas características é quebrada, você não tem o produto original sendo entregue. Você não tem aquilo que a cláusula contratual exige, que é entrega de água. Tá? Esse vídeo foi mostrado ontem, mas nós já temos um novo contribuinte, de novo, né? De novo, reclamando
o Dani Bueno foi quem recebeu esse material. Pois é, será que a gente já pode dizer que a companhia deve estar com intenções de fornecer uma água mais cafeinada para a população, para que todo mundo já acorde assim com mais energia? Porque parece uma água com café ou chocolate, não tem nada a ver com, nada com mesmo. A água vamos ver. Cristalina que todos merecem receber. Estou aqui em casa, a limpeza na casa. Olha a qualidade da nossa água aí. Acabei de encher aqui o galão, vou jogar isso aqui no chão aqui. Ó. Aí, ó. Minha caixa foi lavada, viu? Você imagina que não tem condições de comprar um galão de água para beber, para dar para as crianças principalmente. Aqui no panorama, viu? Aí, ó. Maravilha a água, que a água está servindo para a população aqui. Tá vindo direto da rua essa mangueira que tá direto da rua que eu coloquei aqui na entrada da caixa d'água aqui. Uma torneira. E aí. É duro, Josias Gomes. Duro? Põe duro nisso. O Dani colocou ali, pontuou, né? Que parece que já levanta tomando café, digamos, a companhia servindo café para os consumidores, né? Água São com consumidores, são clientes consumidores que pagam com todo o direito do mundo. Estão pagando, não estão ganhando nada de graça. Aí eu coloco aqui uma outra ressalva. Em qualquer estado, em qualquer lugar do Brasil que tem uma companhia que entrega água tratada, quando você abre a torneira, você sente o cheiro de cloro. Isso eu não sinto na minha água lá em casa. E ela é da companhia. Já é uma preocupação, né? É. Não deixa de ser. Aí quando a gente fala aqui do contexto saúde, como que a população pode ter saúde consumindo uma água dessa qualidade? Muito pelo contrário, há reclamações pontuais de que a água vem fedida mesmo. Ela fede? Com um odor insuportável. Quer dizer, é um produto, produto de essencial e básico para a saúde que ao que parece, nem cachorro vai querer beber, né? Nenhum Não vai tipo de mesmo. animal. Vamos ficar ligado nessas mobilizações, em tudo que está acontecendo. A gente fez questão de trazer mais um vídeo aqui para você hoje, para mostrar que há uma continuidade desse fator flagrante, sabe? Isso é um flagrante desrespeito, falta de senso de uma companhia que muito recebe, pouco entrega, e quando entrega ainda nessas condições. A gente tem que ficar atento porque toda a movimentação, ela começa de fato pequena, mas pode terminar com outros horizontes, em outras dimensões. A gente tem registrado aqui no nosso acervo o valoroso trabalho desses que voluntariamente estiveram lá para representar, sem sombra de dúvidas, as mazelas enfrentadas por milhares e milhares de pessoas que formam a população altaflorestense. Pois é, e aí me preocupa mais ainda o fator massa, né? Porque isso atinge-nos em massa. E aí qualquer risco de uma contaminação em massa, de algo que implique na saúde pública, cai num péssimo momento para a Alta Floresta, porque nós estamos há anos enfrentando uma crise no setor da saúde, tanto no tocante a atendimento, como crises internas até mesmo de gestão. Ultimamente vocês têm acompanhado que nós patinamos aí meses com o mesmo nome, acumulando de forma trifásica, como diria Dani Bueno, pastas, entre elas a mais importante, que é a pasta da saúde, e isso gerou desgaste pra caramba. Filas intermináveis à espera de procedimentos e tudo mais. E no meio de todo essa caroçada no angu, a gente ainda tem também crises políticas, tanto na gestão
quanto internamente dentro do Conselho Municipal de Saúde. Desde a semana passada, a gente tem trazido aqui as dificuldades do Conselho de passar adiante, de equalizar algumas arestas que precisam ser aparadas por lá, até para deliberar sobre temas importantes. Mostramos o esforço de conselheiros que driblaram a crise, que agiram de maneira indiferente, ignoraram algumas divergências existentes momentaneamente para salvar, ou melhor, para tentar salvar o caixa do município com um recurso que viria para a saúde, apesar de todo o esforço dos conselheiros, que não ganham nada para isso. Não foi possível, o recurso foi perdido e só virá se vir depois das eleições. E sobre isso hoje nós trazemos mais um capítulo. Agora voltando àquela questão interna do Conselho, um pouquinho de diferença, porque quem nós recebemos aqui já carrega o título de ex-conselheiro Marcelo Weber, que na condição ali de representante de entidades, né, do segmento usuários, fazia parte desse conselho que nós falamos aqui, foi parcialmente destituído com a saída de 3 entidades que acabaram deixando as suas cadeiras desocupadas lá no conselho, que provavelmente dificultará um pouquinho mais a solução dessa problemática por lá. Eu quero primeiro dar as boas-vindas, Marcelo, dizer que você é bem-vindo aqui, tal qual nós recebemos o presidente na semana passada, que trouxe o seu ponto de vista sobre a questão, receber também alguém com profundo conhecimento de causa, que tem algumas informações importantes e pode responder-nos algumas perguntas, alegra o nosso coração. Bem-vindo, obrigado. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, Dani Bueno. E agora eu descobri o nome recentemente, né? Josias. Josias. Isso aí é famoso desde a Rádio Progresso. Cebolinha, né? Cebolinha. Posso tratá-lo como Cebolinha? Nome de Claro. guerra. Nome de É guerra. sempre uma honra. Isso, é um prazer. Então, boa tarde ao público de casa também, né? A audiência, parabéns ao programa, Além do Fato, Oliveira. Imagina. Né? Obrigado. Então, eu estou aqui hoje, mais uma vez, em nome da minha entidade, a PAI. De vez em quando, eu estou aqui para poder defender a nossa valorosa instituição que está há 38 anos no município de Alta Floresta, prestando trabalho da comunidade, assim como outras entidades também que exerciam cadeiras no Conselho Municipal de Saúde, né? A PAI estava ocupando uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde há quanto tempo? A PAI estava 2 anos e meio a 3 anos. Não chega a 3 anos, recente, né? Recente. E Oliveira, você vai lembrar, o ano passado, esses conselheiros que foram aqui, a gente se sentiu atacado a semana passada pela vinda do presidente. E a gente veio defender as nossas instituições, né? Você lembra que o ano passado, Oliveira, acho que o Dani deve lembrar também, não sei se o Cebolinha estava por aqui, teve um embate grande do Conselho. Quando se fala racha no Conselho de Saúde, realmente existe racha. Porque são 16 cadeiras, 8 cadeiras usuários e as outras 8 cadeiras, né, 50% usuários, as outras 50% é governo, pessoas de serviço. Poder público. Poder público. Então vai ter um racha. Vai ter estes conselheiros usuários que defendem a população, né? Não vai concordar. Não estamos aqui ou no Conselho de Saúde, né? Para legitimar, não somos carimbadores de verbas do governo, né? E fique bem claro, a gente responde criminalmente, civilmente. Então temos responsabilidades e principalmente as nossas entidades, que não sejam respingadas ou manchadas a credibilidade. Você está aqui na condição de um legítimo representante da APAI, que era o curso pelo qual você ocupava a cadeira lá no Conselho. Mas também saíram do Conselho Morhan, é isso? E a Fundação Servir? Morhan, Fundação Servir, a PAI amanhã, eu estou aqui hoje ainda por causa do programa, mas a PAI está fora praticamente, e eu creio que mais uma entidade ou outra, talvez saia 4 ou 5 entidades representantes. Só para a gente entender, vocês saíram ou saíram com vocês? A gente saiu, as cadeiras são das entidades. Deixa eu voltar ao ano passado, Oliveira, meu raciocínio estava... Você lembra que em agosto, setembro do ano passado, estes conselheiros usuários fizeram audiência no CDL? Sim. Você esteve, você cobriu, essa empresa de comunicação deu a cobertura, divulgou. Eu estava lá. E estes conselheiros, na época, faziam um pedido de socorro. Nós fizemos a audiência, participou o juiz da comarca, participou daquela audiência,
participou o defensor público, participou 8 vereadores. E naquele momento nós tínhamos notificado, já documentado, a Câmara de Vereadores, o gabinete do prefeito, todos os órgãos competentes, sobre a crise que estava instalada na saúde de Alta Floresta, as perseguições, as coações a conselheiros, a coações a entidades que estão lá dentro defendendo a população. Né? Fizemos aquele pedido de socorro ali, expomos toda a situação, inclusive a questão financeira do município. A gente alertou em agosto, setembro, que iria ter problemas. E quando foi em novembro, a prefeitura declarou calamidade financeira no município e ficou aí essa fila de exame represado, toda essa situação, né? E ali a gente conseguiu desenvolver algumas coisas, procuramos melhoras, mas parece, Oliveira, que a gente anda em círculos. A gente defendendo a população, os usuários, e a gente anda em círculo. Você falou uma coisa interessante esses dias aqui, Oliveira, que parece que tem alguém por trás que fica mexendo para que o negócio bagunce. Naquela audiência foi colocado, você lembra muito bem, que não tinha sido feito prestação de conta, RQDA, e estamos no mês de julho, entrando em agosto, não foi feito prestação de conta 2025 também, e até o momento 2026. Essa prestação de contas, sintetize para nós. Tem os RQDAs, que são prestados conta de 4 em 4 meses. Tem o RQDA do último quadrimestre de 2024, restante prestar conta, não foi. E os 3, o último de 25, e agora mais 2 de 26. E a prestação de conta do município. O município, o ano passado, teve o maior orçamento da história de Alta Floresta. Mais de 80 milhões. E esse orçamento acabou em setembro. E passou toda essa dificuldade. A prestação de conta no geral. Do que foi pago em folha de pagamento, em consulta, em exames. Quem tem que prestar conta disso? O poder público, o gestor. O secretário de saúde. Eu pensei que era o presidente do conselho. Secretário de saúde. Ele tem que prestar conta ao conselho para que seja aprovado ou reprovado as contas. E corre um grande risco, hoje da maneira que está, de o conselho bloquear os recursos da saúde. Senhor Marcelo, me permita? Sim. Eu recebi aqui, através das mãos do presidente e do Conselho Municipal de Saúde, esse documento, que no qual o senhor também nos trouxe. Um relatório de visita técnica da Secretaria Estadual de Saúde. Positivo. Apontando causas dos problemas encontrados. Eu só vou ler o final aqui, certo? O Conselho se encontra com divergência interna. Composição dos servidores municipais de saúde em desacordo com o artigo da lei, certo? 14.058/2026 e a resolução da 453. CMS. O regimento do CMS está em desacordo com a lei 14.058/2026. A lei de 2026 é regimento de 10/9/2018, certo? As comissões dos servidores municipais, do CMS estão em desacordo com o artigo da lei. Bom, isso aqui basta para a gente entender que tem que ser corrigido, que está em desacordo. Um documento está em minhas mãos aqui, que o senhor mesmo trouxe para a gente, certo? Assinado pelo Conselho Estadual de Saúde. Quando a gente colocou aqui, principalmente eu coloquei, é que enquanto há esse embate, né, um embate entre as entidades e o Conselho, que eu saiba foi recentemente empossado o presidente, o Marcelo, né? O Leandro, né? Desculpe, Leandro. perdão, minha cabeça tá voada. Leandro. Então ele teve muito pouco tempo. Nesse pouco tempo que ele teve até agora, que eu entendi, nós não tivemos secretário de saúde. Tivemos o interino, né? Buscando o secretário. E tudo isso ficou praticamente parado. Dificultou. Tanto que nós estamos aí vendo uma verba que já era para estar sendo usada na saúde
e que não veio por falta de apresentação de documentos. Seria esse o motivo do senhor, como presidente da PAI, ter saído em primeira instância? O motivo, não sou eu, como eu estou falando em nome da PAI, estou também aqui autorizado a falar em nome das outras entidades, né? Certo. Tudo o envolvimento político dentro dos conselhos de saúde, essa questão política. Quando você fala, você tem um entendimento disso, mas o Oliveira de um recurso que veio e ficou e foi em cima da hora, os conselheiros têm, como eu falei antes, responde criminal e civilmente. Existe uma regra na lei e nos regimentos, que você tem determinadas situações a cumprir. Plano de trabalho, tem prazos, tem datas. A grande rusga que aconteceu ultimamente agora foi dia 3 de julho, o presidente ligar para os conselheiros, meio-dia, tá? Preciso de vocês aqui no conselho para resolver uma situação. Não falou o que era. Chegando no Conselho de Saúde, eu cheguei no Conselho de Saúde, era meio-dia e 35. Me sentei na mesa, me jogaram um papel na minha mão, o vereador Tucci estava presente, e eu falei: o que está acontecendo? Olha, estamos aqui com uma emenda do deputado no valor de 2.615.000. Cheguei meio-dia e 35. Quando foi meio-dia e 42, publicou uma convocação de reunião no grupo do Conselho, que causou muita estranheza, para iniciar uma reunião às 13 horas. Vamos lá. Sem saber que emenda é essa, para onde vai. Nós temos responsabilidade, temos entidades a zelar pelo nome. Como é que a gente vai aprovar uma emenda, dar um cheque em branco? Que situação é essa? E a gente cometendo as irregularidades de aprovar uma emenda dessa, a gente sujeita a cometer um crime que amanhã ou depois a gente vem responder. Nós vemos aí essas emendas hoje parlamentares, emenda PIX, aí sendo investigada, um monte de situação. Nós não estamos ali como conselheiros usuários, eu falo em nome dos usuários, não de governo, de prestadores de serviço. Não somos carimbadores. Não somos carimbadores, tá? Nós respondemos. Nossos CPFs são limpos, somos pessoas dignas que moramos aqui já. Eu moro há 48 anos na cidade, né? Eu não quero manchar o meu nome nem o da minha instituição. Naquele dia, eu estava presente, acabei indo para resolver uma situação que eu não sabia o que era, com a forte discurso do vereador que ele estava, de convencer, da importância, e outras pessoas colocaram que ia se perder o recurso. Pressão, dizendo que se mudasse o governo, talvez teria o entendimento de não vir o dinheiro. Eu, naquele momento, eu votei a favor. Mas saindo dali, eu como agente público e servidor público que sou, comuniquei à minha entidade, o jurídico detectou as irregularidades tanto na reunião ali, porque foi contrariou todos os ritos, né? A nossa entidade, a nossa presidente, fez um documento pedindo anulação da ata e da reunião. Porque a gente, como agente público, sérios que somos, nós somos obrigados, como detectamos um erro, uma falha, somos obrigados a comunicar, porque agimos de boa fé, né? Naquele momento dessa emenda, que fica bem claro, aconteceu muitas irregularidades ali. Aí, daquele momento para cá, começou, eu não entendi a situação, porque o presidente veio aqui, procurou Josias, trouxe essa situação, trouxe outras situações que ele falou aqui que não é verídica. O que, por exemplo, Marcelo? Você pega esse documento do Conselho Estadual, onde ele diz que servidores da saúde estão representando entidades que são eleitas em ata pela comunidade da entidade, está representando o Conselho, não poderiam por serem trabalhadores da saúde, alegando esse documento. Esse documento aqui, em lugar algum, fala isso. Então, isso é uma verdade. Eu não sei se Josias leu e conseguiu encontrar essa fala nesse documento. Não. Conseguiu, Josias? Não. Então, isso me preocupa muito. Por quê, Oliveira? Por quê? Porque isso pode dar um entender para a população que as nossas entidades podem agir de mácula, de má fé, para poder usufruir de alguma situação. E isso não é verdade. Então, como Josias disse, vocês leram esse documento
e viram que não existe a fala do senhor Leandro aqui, né? No documento do Conselho Estadual, dizendo... Inclusive, tem servidores, Oliveira, de alguma instituição da Pastoral da Criança, que fez um documento contestando aquilo lá na última reunião, que é onde deu alguns entreveros. Inclusive, neste documento, essa conselheira coloca que o presidente do conselho procurou as entidades para pedir que retirasse ela. E assim, quando você lê aqui a situação do documento em cima, que já diz, o conselho se dá o direito à ampla defesa do contraditório. Todo mundo tem esse direito. E não foi dado. Você não pode agir de ofício. Você é um presidente de uma entidade. Existem leis, regimentos, que é onde é detectada uma possível irregularidade, o conselho tem as comissões. Tem a comissão de ética. Você leva para a comissão de ética, a comissão de ética se reúne, avalia, dá o direito ao contraditório, à ampla defesa, depois traz para o plenário para que seja decidido. Você não pode sair agindo de ofício, oficiando como fosse uma questão autoritária. Isso causou muita estranheza, até essa vinda dele aqui. Eu não entendi o que ele queria justificar, ou falar, ou moralizar, né? Eu peço até minhas desculpas por interrompê-lo, mas é importante no processo, Marcelo, para dizer o seguinte: nós, enquanto veículos de imprensa, a gente mede da seguinte forma se nós estamos no rumo certo. Quando nós somos bombardeados de todos os lados, né? Quando há contestação da parte A, a contestação da parte B, significa que a gente está no meio do processo, a gente está se comportando de forma isenta e recebendo a todos e tudo mais. Quando a gente apresenta esses argumentos de vocês, por exemplo, olha, as entidades estão deixando, está havendo um esvaziamento. Eu usei essa expressão semana passada. Está acontecendo um esvaziamento do conselho porque as entidades estão deixando. Eu fui imediatamente, não vou dizer repreendido, mas interpelado sobre essa expressão minha da seguinte maneira: eles não deixaram porque quiseram, eles estão sendo tirados porque estavam errados, tinham duplicidade. Você apontou aí a questão da relação de servidor e representante da entidade ao mesmo tempo, e eu percebi essa rapidez em contestar essa informação, essa expressão que eu utilizei. Por isso que eu te fiz a pergunta agora há pouco: vocês saíram ou saíram com vocês? É só para a gente deixar bem claro a alegação de cada lado aqui, né? Porque o Conselho, infelizmente, existem esses pontos divergentes hoje. A gente saiu. A minha entidade não foi nem notificada pela presidência do Conselho Municipal de Saúde. A APAI não foi notificada. Mas por todo esse imbróglio, e eu vou colocar outra situação aqui, dessa situação de vocês entenderem. A APAI tinha um convênio com a Secretaria de Serviço Social de R$50 mil por ano. Por ano? Por ano. O único convênio com recursos próprios da Prefeitura. O convênio da educação que a gente tem de 908 mil é conforme o censo escolar, o governo federal manda valor X, cai na conta da Prefeitura, a Prefeitura repassa, a gente contrata, prestamos contas, pagamos encargos, mas não tem um centavo de Prefeitura. O único convênio que a gente tinha era 50 mil e foi cortado no final do ano. Entendeu? Foi cortado. Vocês atribuem esse corte a alguma situação específica? Eu vou até abrir a situação de outra entidade aqui. Eu não sei se eu posso falar o nome. Foi pedido a cabeça de uma conselheira de saúde pelo ex-secretário, que estava na pasta da saúde, e a direção dessa entidade não aceitou. E de represária, o convênio que tinha com essa entidade de usuários foi interrompido. Essas são as interferências políticas que vocês estão atribuindo como uma das causas da discordância e da bagunça que está acontecendo internamente no Conselho? Bagunça no sentido de divergência, de desacordos? Oliveira, existe mais. Existe a questão, além da perseguição. A APAI, só voltando um pouquinho, a APAI o ano passado foi pelo ex-secretário, a diretoria foi chamada para poder me substituir. Disse que eu causava problemas da saúde, eu estava trazendo problemas à Secretaria de Saúde. Isso eu levei para o prefeito, eu fiz o boletim de ocorrência, porque por injúria, por coação, por ameaça, né? E a situação vem se agravando. A gente chegou num ponto que a gente está preocupado. Nós temos conselheiro com atestado psiquiátrico. E além do mais, conselheiros servidores respondendo à PAD. Nós temos o Dr. André Brito, fisioterapeuta que todos conhecem, é do Conselho de Saúde. Teve até boletim de ocorrência. Cobra, fiscaliza, entendeu? Cavaram um PAD contra ele. Para quê? Para perseguir, para massacrar?
sem fundamento. Temos outra conselheira de saúde, a senhora respeitadíssima na cidade, que todos conhecem, a Salete Pires. Estou falando aqui porque eu tenho autorização para falar. 30 anos de serviço aqui pela educação, está no Conselho de Saúde, né? E conseguiram cavar um PAD. A menina está... Não vai dar em nada, mas é para torturar, para ameaçar, para as pessoas recuarem. E nós chegamos num ponto de uma pressão tão grande sobre nós, porque essa situação que a gente entendeu-se agora, porque o presidente que veio aqui, ele é usuário. Ele estava com a gente. E nesse momento agora, não se entende o porquê, veio atacar a gente, cavar situações que o documento, como você viu, não fala nada do que ele disse aqui. Eu ia perguntar isso, porque, como você bem colocou, eu acompanho a situação de vocês desde aquele imbróglio que terminou numa audiência, com presença de juiz, de defensor, lá na CDL. E me chamou muita atenção, de fato. Me parecia que algumas personagens que hoje estão nessa divergência, protagonizando divergências em lados opostos a vocês, outrora era pertencente ao grupo de vocês também e detentores da mesma insatisfação. Eu posso citar nomes aqui, porque tanto nomes que o senhor tem citado, como que qualquer nome que essa bancada citar, ou até mesmo quando nem citado é o seu caso, por exemplo, que não foi citado, e nós abrimos espaço aqui, porque o importante é que a gente debata com seriedade e com profundidade. O limite do além do fato é a verdade, e a gente persegue essa verdade. Christian, por exemplo, tinha todo aquele imbróglio envolvendo o nome do Christian, que estava pela Moci Alta, também na segmento usuários, outrora pertencente ao grupo de vocês, detentor da mesma insatisfação. De repente a gente percebe que hoje, na nova divergência que está acontecendo, nessa crise interna, me parece que vocês já não estão no mesmo time, assim como o próprio presidente. A que se deve a saída desses dois? Qual foi o ponto divergente que afastou esses dois, os fizeram desembarcar desse grupo que vocês têm lá dentro? Oliveira, eu vou te falar... despreocupado. Esse grupo nosso que está se ausentando hoje, conselheiros e entidades, não tem envolvimento político com nada. Se você procurar, ninguém tem filiação partidária, ninguém defende partido A e B. Somos apartidários. Como você colocou o nome da pessoa antes aí, em 2020, quando eu fui para o Conselho de Saúde, eu e outros conselheiros, ele era o presidente. Christian Lima. Isso. E o vice dele era o João Sotero Dantas. A gente não entendeu na época que ele estava chegando, e os dois faziam parte da mesma associação. Os dois. Naquela situação, ele se afastou para a campanha política e o vice ficou. Só que parece que teve um desentendimento, parece que ele queria que o vice, que assumiu a presidência, o apoiasse politicamente. Foi o que a gente entendeu na época. E o vice foi apoiar outro candidato. E teve o desentendimento, então a associação deles colocou um ofício retirando o João Sotero Dantas. No dia que protocolou o ofício, a cadeira da presidência ficou vaga. Ficou vaga. E isso, no dia, um conselheiro foi escolhido para ser interino, que foi o Carlos Furim. E que era ligado ao consórcio intermunicipal de saúde e à gestão. E ali começou-se também os embróglios, a situação, depois foi destituído do cargo, depois veio a situação do Conselho Estadual. Só para fazer um adendo aí, e nesse imbróglio aí, Christian Lima estava do lado de vocês, vocês estavam juntos com o mesmo, defendendo a mesma bandeira temporariamente. Sim, os usuários, nós somos 8 cadeiras. Nós estávamos, no final estávamos com 7 cadeiras, faltando uma, né? Mas estávamos juntos ali, engajados para poder fazer a coisa correta. E o Leandro veio também para o conselho. E agora, nesses meses agora, não se entende isso porque eles se afastaram da gente. Não sei se de repente eu não posso alegar se é questão política, porque a gente não tem envolvimento político. A gente aqui, ninguém aqui é presidente de partidos. Eles têm? Vocês enxergam isso? Olha, ou há pelo menos indícios disso? Quando a gente procura nas redes sociais ou nas situações, sim, né? A gente entende isso. Agora, eu não sei se essa atitude Porque você falou uma coisa interessante esses dias aqui, naquele dia, que parece que tem alguém por trás, né? Parece que tem alguém por trás que está... Um sistema orquestrando todo o jogo ali. Eu queria colocar... Eu até usei a expressão bagunçando o processo e passando a impressão de que quanto pior, melhor. Porque a gente teria que estar junto, nós estamos em 5 conselheiros que estão saindo, e não é 3 cadeiras, vai sair de 4 a 5 cadeiras do usuário. Vai sair.
Porque não estão aguentando além da pressão sobre os conselheiros, a pressão sobre as entidades também. Eles vão conseguir substituir essas cadeiras? Olha, Oliveira, enquanto não se substituir, legalizar, não se pode aprovar nada. Tudo que aprovar pode ser anulado. Nulo. Tem que estar redondinho a situação, né? Josias, desculpa. Eu gostaria de reforçar o que você colocou antes para o senhor Marcelo. Senhor Marcelo, o programa Além do Fato é isso aqui. Ele tem esse objetivo, ele foi criado com esse intuito de apresentar para a comunidade altaflorestense os gargalos em todos os aspectos, em qualquer lugar. Seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura. Esse é o Além do Fato. Um programa que veio para cometer fomento, para melhorias, para ouvir as partes, unir as partes, fazer o entendimento. Porque quem sofre na ponta, infelizmente, com essa queda de braço, com essa puxa para lá, puxa para cá, é o cidadão. É o cidadão que está lá na sua casa rezando, implorando, pelo amor de Deus, eu preciso de uma cirurgia. Foi isso que eu coloquei aqui desde o início e vou reforçar. Então, quando o senhor Marcelo me procurou, né, ele estava procurando a bancada do Além do Fato, porque aqui nós somos em três, os três mosqueteiros, né? Então, quando ele colocou para mim que precisava fazer uma convocação, né, e tentar unir a classe do pessoal de todos os envolvidos na saúde, foi esse o intuito do Além do Fato. Trazer ele aqui para ele divulgar que tinha uma reunião, que precisava debater, ajustar, porque ele estava sendo notificado pela Secretaria Estadual, enfim e tal. Foi esse o objetivo. Quando ele voltou da segunda vez, ele colocou a situação da PAI, né? E tentou colocar aqui, inclusive ele trouxe até um ofício, eu tenho guardado o ofício ali, que a PAI, o senhor assinou, emitiu, pedindo o afastamento, certo? Do conselho. Então é isso que eu gostaria de colocar para o amigo, que o Além do Fato é esse programa, com a seriedade do fato, de colocar o melhor para todos os cidadãos de Alta Floresta. Então, assim, vendo esse embate, né, que eu percebi aqui que é um embate, desculpa, não tem outro termo. Não, mas é um embate, não existe outro termo, é um embate. Eu vejo um embate. Interna, né? Hã? É uma crise interna. Isso me dói, porque eu vejo as coisas de uma forma dialogada, sabe? Nós temos aqui cenas horríveis, eu estou vendo coisas horríveis em Alta Floresta. Estou vendo um prefeito brigando com a população, indo pro tapa. Eu vejo aqui pessoas querendo resolver as coisas no soco, no tapa. Isso não existe. Nós vivemos em 2026, século XXI. Já temos tempo suficiente para poder amadurecer as ideias, né? E dialogar, achar o entendimento. Desculpa a delonga, mas a sua instituição eu conheço há muitos anos, isso aí, já fiz bastante trabalho a nível de jornalista, acompanhando a PAI. É uma maravilha de instituição. Dá prazer ver a dedicação que as pessoas têm pela PAI, que é uma instituição muito séria. Então eu quero te parabenizar por isso, por esse engajamento. Lá atrás, o senhor falou que talvez eu não sabia, mas eu já estava em Alta Floresta e eu acompanhei todo aquele processo lá, eu vi o seu nervosismo, o quanto você lutou para poder passar limpo aquela situação. Só para matar uma situação aqui, aquela situação de servidor da saúde não poder fazer parte, que não fala no documento aqui da SES, existe um SIMP, o SIMP no Ministério Público, que foi feita uma denúncia, eu creio que por alguém ligado à gestão, sobre esse fato em 2024, que foi arquivado em agosto de 24, foi arquivado em 25. Se eu não estou enganado, o número do SIMP é 003 075 005 2024. Sob essa mesma denúncia, e o Ministério Público, como fiscalizador da lei, entendeu que não tinha esse entendimento e arquivou essa denúncia. Esse SIMP está arquivado. Então, parece que a mesma, como eu falei antes, as coisas giram e parece que voltam no mesmo lugar. Só que a gente cansou. Nadar, cavar buraco em água e... Murro em ponto de faca. Murro em ponto de faca e expor as nossas entidades. A Fundação Servir tem 38 anos, a PAI tem 38 anos, o Sintep tem 70, que eu creio que vai sair também.
67 anos. A Mohan é recém, mas a Mohan atende as pessoas com sequela de hanseníase. Atingidas por hanseníase, né? E amigos, né? E próximos. Aí aquele dia, sério, até foi colocado aqui, parece que pessoas têm interesse. Olha, essas instituições que estão saindo estão recentes, estão com 2, 3 anos no conselho, tá? Tem entidades com mais anos. A entidade do vice-presidente que veio aqui está há 26 anos no Conselho de Saúde. E muito me estranha que o vice-presidente do Conselho... O CISPO-MAF, né? Quer dizer. Está lotado no gabinete do vice-prefeito. É lotado no gabinete. Nossa, eu vi aqui que ele estava meio desconfortável aquele dia, né? Mas ele é lotado no gabinete Tá no portal da transparência. Como é que vai fiscalizar? Isso é mais sério. Isso é mais sério. Eu vou fazer aqui, porque a gente, graças a Deus, a gente vive e celebra, através desse programa também, a liberdade de expressão aqui e de opinião, né? O senhor me disse, dias atrás, chegou a afirmar, olha, o presidente, o Leandro, seria presidente do Partido Novo, em Alta Floresta e tal. Eu não vejo com tanta gravidade quando a pessoa é presidente partidário, presidente de uma sigla partidária. Eu não acredito que, dada a sua função de presidência de um partido, tire dele a lisura, a condição de pertencer a um conselho. Vejo com mais gravidade situações como essa que o senhor apontou agora, mais recente, uma pessoa lotada dentro do gabinete de um secretário de gestão, vice-prefeito, que estava secretário de saúde até outrora, me parece ter mais pegada, ter mais... Né, no tocante a outra questão partidária, fica ruim a gente pensar nisso, senão a gente acaba enfraquecendo a democracia, né? A proposta de se fomentar partidos no país é exatamente para que as pessoas celebrem a democracia, desde que de forma isônea, de forma impessoal, coisas, né, com separações, com essa condição ética de realmente fazer separações das coisas. Eu seria capaz de afirmar aqui o que eu entendi de resumo de toda essa história, e eu não sei se o senhor é capaz de afirmar, talvez o senhor não vai querer afirmar, mas o senhor pode dizer se o senhor concorda com a minha afirmação ou não. Deixa eu ver se eu entendi. Nós tínhamos um conselho presidido por Christian Lima, que se ausentou por uma questão de participação no pleito eleitoral, quis que o vice que assumiu falasse a sua língua, não falou, a entidade cortou o vice, surgiu no processo o nome do Dr. Carlos Furim, foi outro imbróglio vivido pelo conselho. Me parece que o Dr. Carlos sempre foi visto ali nos bastidores do esporte, da equipe de vôlei, atendendo alguns interesses da administração. Vocês se opuseram a isso, porque aparentemente ele falava a língua da administração de novo, tinha novamente uma tentativa de interferência da gestão dentro do conselho para que falasse a mesma língua. Vocês se levantaram, na época até o próprio Christian Lima, o próprio Leandro, que hoje se apresenta, e de repente a gente vê Leandro e Christian rachando para o lado de lá também, vocês apontando indícios de cooptação, como se ambos tivessem sido cooptados para falar a língua agora da administração. Essa afirmação que eu faço aqui, quantos por cento o senhor concorda dela? Pela leitura da situação... Porque foi isso que eu entendi. Sim. Eu quero só saber se eu entendi correto. O resumo da ópera. O correto é isso mesmo. E nós, preocupados com nossos nomes e com nossas entidades, cansados de tomar porrada, e tudo está voltando de novo ao mesmo lugar de um ano e pouco atrás. Está voltando. A gente vai ficar adoecer? A gente está defendendo a população. A gente vê aí, eu até te mandei, uma fila de espera na saúde com 37 mil pessoas na fila de espera. Você tem aí 2.222 pessoas, uma fila de cardiologia. Temos aí mais de 4 mil aí, pessoas numa fila de ultrassonografia. Entendeu? A gente sofre, a gente luta para isso, para que melhore. Quando se vê uma emenda dessa aí, em última hora, o conselho tem que sentar junto com a gestão e falar, veio 2 milhões e 600, vamos colocar esse dinheiro aqui para acabar com essa fila. Não fazer o que eles querem e dar um cheque em branco carimbando. Que eu sou capaz de dizer o seguinte... Como é que vai fiscalizar? A gente tem toda essa crise instaurada, Marcelo, porque há sucessivas tentativas do poder público municipal, do executivo, da prefeitura, da administração municipal, para ser bem claro aqui, em tentar exercer influência dentro do conselho. E toda vez que isso persiste,
gera crise entre vocês, gera divergência entre vocês, vocês são colocados para brigar como uma espécie de rinha de galo, e é por isso que eu usei aquela expressão semana passada. Eu tenho a impressão que alguém assiste isso de camarote, acha divertido e é defensor da tese do quanto pior, melhor. Eu tô vendo aqui ao meu lado o Dani Bueno assim, ó, com a mão. E quando ele tá assim é porque ele quer falar. E eu estou cerceando temporariamente aqui. Pode dizer, Dani, por favor, me desculpe. Não assusta a gente não, Dani. Quase acabando. Eu não falei nada ainda. Não, tô vendo. Você preferiu mais o silêncio hoje, de certa forma. Mas eu notei agora a sua batida de mão aí. Tá. Eu endosso em todos os pontos e vírgulas a fala do Josias quando o programa Além do Fato foi criado justamente para defender os interesses da população de Alta Floresta. Nada além disso. Por isso que se chama Além do Fato e dos Fatos. Uhum. E eu, desde que acompanho de perto esses debates e esses embates dentro do Conselho Municipal de Saúde, percebe-se que a cada novo presidente que entra, sempre tem um grupo desfavorável. Um grupo assume, o outro procura levantar algumas questões. O outro grupo assume, daí o que estava anteriormente acaba causando alguns empecilhos. Isso não faz bem nenhum para nós, para a população de Alta Floresta. E também, no quesito, o senhor falou da emenda de última hora aí, porque é muito fácil a gente envolver questões políticas numa questão de uma emenda que realmente traria enormes benefícios, porque a saúde precisava desse dinheiro para ontem, esses 2.600.000. Ah, mas foi salva a data vai ser destinada para depois das eleições. Então, a quem o senhor atribui a culpa, certo, por esta falha, esse erro crasso que foi cometido junto à população de Alta Floresta? Porque o senhor sugeriu que houve uma reunião política de última hora, convocada pelo vereador, que em nome de um deputado, mas no fundo da questão todos nós sabemos que o erro não foi da equipe do deputado, nem do governo do estado. Ficou bem claro aqui no nosso programa quem foi o responsável que simplesmente não teve a capacidade de abrir um e-mail para que pudesse dar, então, o ex-secretário interino, atual vice-prefeito e secretário de gestão, certo? E que acabou dificultando e quase perdeu-se esse valor. Seria um prejuízo sem tamanho para a saúde de Alta Floresta. 2.615.000 reais. Além do que agora ficamos sabendo que o vice-presidente da atual presidência do Conselho é lotado no gabinete desse mesmo ex-secretário que perdeu 2.600.000. Então, quando a gente volta a falar em termos políticos da questão, eu vejo um problema muito maior aqui. Temos um ex-secretário que cometeu uma falha gigantesca e temos um vice-presidente que bate cabeça para esse ex-secretário. Então, eu acho que essa culpa vai acabar se estendendo até porque não é possível que ele, como membro, né, do staff da Secretaria de Gestão ou da Vice-Prefeitura, né, não pudesse ter tido uma atitude maior ou simplesmente apontado o dedo para o seu superior. Né, e politicamente isso me soa assim bem triste. Não é uma pergunta, né, pelo que percebo, mas uma pontuação bem ponderada pelo Dani Bueno, que é de fato condizente. A gente está caminhando aqui mais para a reta final do Além do Fato. Eu vou deixar o espaço concedido ao Marcelo para que você faça suas considerações finais, qualquer reavaliação que necessário for no seu ponto de vista. Marcelo, se quiser comentar também
a ponderação feita pelo Dani Bueno fica à vontade, ou por mim, qualquer um de nós aqui, e agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Pode ficar à vontade, por favor, o senhor tem uns 3 minutos aí. Não, tranquilo. Sobre a pergunta do Dani, eu vou responder, porque eu não tenho por que fugir do embate, da discussão, né? E a informação que chegou chegou para a Secretaria de Saúde, isso aí foi dia 18 de março. E dia 3 de julho aconteceu essa situação. Mas também foi dito na reunião que 3 dias antes eles estavam correndo, o grupo político, para poder ajeitar a situação. Poderia ter chamado o conselho antes, falado que era uma reunião para isso. E, dado o conhecimento, a legitimidade, cumprido as regras, não teria problema nenhum, né? Mas o que eu te falei, não somos carimbadores, não estamos ali para dar cheque em branco para ninguém. Pô, o dinheiro precisa vir agora, precisa estar agora aí. Mas foi feito de uma maneira tão errada que não veio. Poderia esperar, então vamos fazer depois da eleição, passar essa situação toda, né? E ficaria tranquilo. Mas tudo isso aqui, a minha vinda aqui, para defender a minha entidade e as demais também, se deu-se porque eu não entendo o motivo que o presidente veio aqui falar e acabou dizendo coisas que não é verdade, junto ao documento da Secretaria do Conselho Estadual de Saúde. Mas eu quero aqui deixar o meu agradecimento a vocês, ao Dani, Cebolinha, Oliveira, né? A essa casa que sempre, quando a gente precisa, tá de portas abertas pra gente, né? E assim, é o que eu digo sempre, já falei para Oliveira, são 2 coisas que eu tenho na minha vida, pela minha causa, a minha instituição. É amor e coragem. Eu vou até onde for para defender a causa que eu acredito, tá? E eu agradeço a todos. Obrigado pela presença. Esse foi Marcelo Weber, ex-integrante do Conselho Municipal de Saúde, ex-conselheiro, né? E um dos integrantes que deixa aí uma das cadeiras lá no Conselho com esse, eu volto a parafrasear o que eu mesmo disse semana passada, esse esvaziamento do Conselho que deve atender o interesse de alguém que a gente ainda não descobriu quem é. É aí que está o X da questão e é exatamente no cerne onde a gente precisa chegar. Quem está no camarote colocando essa rinha de galo para funcionar, se divertindo com isso e querendo que a coisa fique cada vez pior. Eu estou extremamente intrigado porque eu gostaria de descobrir urgentemente quem que é, porque esse cidadão ou essa cidadã está emperrando a saúde de Alta Floresta. O conselho é deliberativo. Está emperrando a saúde de Alta Floresta. Se a gente não equalizar isso, Josias, um dano irreparável. Nada é deliberado. O conselho é deliberativo. É, ele o precisa conselho estar bem, pode ter divergências. Ele tem que ser à parte, tem que ser separado. Mas agora o debate tem que ser de alto nível, né? Ligado, não dá para entender, não fecha. E digo mais, conseguiu emplacar um homem seu na vice-presidência do conselho. Só para finalizar, 30 segundinhos, tá? Eu quero aqui deixar claro que não é a primeira vez que chega a emenda em cima da hora, tá? O ano passado deram 3 engatadas, 2 engatadas no conselho, o conselho aprovou e depois descobrimos que não era o que diziam. Então por isso que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, engatar de novo, não. Tá aí, palavras de Marcelo Weber. Eu quero registrar aqui que o nosso convite foi estendido e eu mesmo me encarreguei de falar com o vice-prefeito Robson Quintino, até dias atrás, então secretário de Saúde, que naquela situação referente à reunião do Conselho, que foi atribuído a ele a responsabilidade de não ter visto o e-mail, se comprometeu essa semana a nos dar um posicionamento confirmando a sua presença neste programa. E será muito bem-vindo até para a gente aparar mais arestas também e dar a ele o amplo direito a essa defesa, né? Exercer o seu amplo direito de defesa também frente a tudo que foi discutido. Eu acho importantíssimo esse papel que a gente exerce aqui, ouvir todas as partes. É muito importante, porque talvez esteja aí, né, Dani? A chance que a gente tem de entender toda essa questão. Estamos abertos a todo e qualquer contraponto, o princípio do contraditório, da ampla defesa, porque ele, na condição de agente público, deve satisfações não só à imprensa, mas a toda a população de Alta Floresta. Simples assim. Com certeza. Eu sei que você vai querer falar de novo, que nós temos uma homenagem vista aí. Deixar o Josias falar e fazer as considerações. Justamente o que o Dani colocou. Olha a importância das explicações do Robson Quintino, porque aqui a gente está abrindo espaço para todos. Sim. Veio o presidente do Conselho, nos apontou uma urgência em regularizar o Conselho
municipal. Aí as entidades ligadas se afastam, se desligam e vem aqui o Marcelo, presidente da PAI, e explica o porquê. Então, da mesma forma que a gente, inclusive foi citado várias vezes o nome dele, a gente gostaria muito de que o senhor Robson Quintino, o nosso vice-prefeito, viesse até essa bancada aqui para nos dar essas explicações, né? Deixar claro para a população. Claro. E exercer também o seu direito, né? Exatamente, o direito dele. Cidadão. Gente, nós vamos caminhando para o final, né? E deixar aqui já a oportunidade para você se despedir, Josias. Até amanhã, se Deus quiser. Terça-feira, né? Mais um grande programa que a gente conseguiu constituir aí para os nossos telespectadores, levando a informação, esclarecendo pontos. E é isso, o papel da imprensa, é isso que me satisfaz. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Eu também me despeço agradecendo o carinho da sua audiência e abro espaço para as considerações finais do nosso amigo Dani Bueno, que hoje faz uma justíssima homenagem aqui a duas personalidades que nos deixam e que têm os seus elos interligados à história de Alta Floresta, a uma história de contribuição, a uma história de luta e de pioneirismo, né, Dani Bueno? Obrigado por nos trazer esse momento de praticar justiça aqui. Que pena que é por uma perda para todos nós. Nós perdemos hoje dois patriarcas de famílias pioneiras de Alta Floresta, não é? E que vão deixar muita saudade, não só pelo espaço que ocupavam dentro da história do município, mas também pelos valores, né, que plantaram aqui e ajudaram com o crescimento do nosso município. Faleceu, então, na manhã de hoje, o senhor Antônio Marcos Moraes de Oliveira, né? Nascido em 1967. O senhor Antônio, ele plantou frutos, criou sua família, seus filhos. A nossa referência maior, ele é pai do nosso conhecido, amigo, advogado, Dr. Carlos Xavier, né? E após uma enorme luta aí contra a doença, acabou falecendo. E também perdemos hoje o senhor Juca Teles. Para quem fez parte do comecinho de Alta Floresta, sabe o tamanho da participação do senhor Juca, né? Também pais, você veja, são pais de dois grandes advogados hoje no quadro da OAB do nosso município, né? Pai da nossa querida amiga, a doutora Eliana Ramoud, esposa do doutor Darwish. O senhor Juca nos deixa, tendo nascido em 1928, já de idade avançada, faleceu no dia de ontem, certo? Ambos serão velados ali na capela da funerária Santa Rita. Desculpa, o senhor Juca na capela da Santa Rita e o senhor Antônio Marcos vai ser na capela Nossa Senhora Aparecida. Fica aqui nossa homenagem, porque os pioneiros estão indo embora e a gente precisa fazer registro da grande passagem deles aqui nas vidas da nossa cidade. E é com essas imagens que a gente se despede. Obrigado, Dani. E obrigado a você pela audiência. Continue na melhor. Continue na Record. Até amanhã.